da USE São Paulo e da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, que veio acompanhando a Elza, e é um prazer enorme nós estarmos aqui. Mas vamos deixar agora para a palestrante, eu vou fazer a prece e vamos passar a palavra para a palestrante, que vai nos presentear com esse importante trabalho que é a mediunidade na infância. Vamos, então, fechando os olhos, agradecendo a Jesus o trabalho, a oportunidade de trabalho nesta casa bendita, a oportunidade de termos companheiros queridos que se juntam a nós, trazendo palestras, estudos, que são de grande importância para o movimento espírita e, sobretudo, para a nossa vida, para a nossa evolução espiritual. Mestre querido, agradecemos do fundo do coração esta casa que nos abriga com tanto amor, com tanto carinho. Nestas simples paredes, Jesus, entram um movimento enorme de espíritos, de amigos e de todos aqueles que vêm trazer a palavra do bem e do amor. Jesus, nós te pedimos que a noite de hoje transcorra em paz, harmonia, fraternidade, para que possamos levar na nossa mente e nos nossos corações essa palestra tão importante. Todo o trabalho que é realizado com as crianças, o terreno fértil aonde é semeada a mentalidade cristã. E assim, mestre querido, com o coração repleto de alegria de estarmos aqui mais uma vez reunidos com amigas queridas, com amigos, com que estão aqui assistindo, que estão na assistência, voluntários do grupo e todo o plano espiritual que segue junto a nós, nós pedimos permissão para iniciarmos a palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, Elza. Agora... Ele está ao vivo? Deixa eu só fazer mais um. Ao final da palestra, a Elza vai autografar os livros, aqueles que desejarem adquirir um exemplar, tio Chico e as crianças. Deixa eu ver pesar aqui, ó. Boa noite a todos. Que alegria. Vocês não têm ideia da minha alegria. É uma alegria e uma emoção. Então eu não vou falar muito, senão eu vou chorar. Porque quantas vezes nesses anos, mais de 30 anos, eu com a Marlene aqui. Alguns de vocês eu já conheço, alguns rostinhos já estão aqui, né? É um bom de ver de novo. Isso é muito bom. Queria abraçar todo mundo. Considerem-se abraçados. Então, meus queridos, minhas queridas, nessa importante noite para todos nós, que faz anos que eu não venho aqui, e depois que a Marlene desencarnou, eu não pude vir aqui. Mas agora eu estou com a Júlia Neso, todos os anos que eu venho para cá, 2 vezes por ano. Como eu ficava com a Marlene, me hospedava com ela, ela levantava cedinho e já estava lá 6h30, 7 horas, estudando as obras do André Luiz, preparando material e livros, e eu olhava a Marlene e falei, meu Deus, como é que ela pode dormir tarde e acordar cedo? Aí eu vou agora e fico com a Júlia todos os anos, desde que a Marlene partiu, né, Júlia? Ela passou o bastão para você me cuidar, né? Juntas. E a Júlia faz a mesma coisa. Trabalha até tarde, uma guerreira. Então, eu estou rodeada de bons exemplos. Certinho aqui. Não tem problema, né? Bom, eu vou dar conta de cuidar do microfone com uma mão, a minha cola na outra mão, e ainda vou mudar os slides. Então, vai ser assim uma mágica aqui, mas vai dar certo, tá bom? Então, meus queridos, antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês uma coisa muito importante que surgiu nesses dias que a gente vem trabalhando. Peraí, vou fazer assim. É que eu quero mudar o slide aqui agora, é para lá, né? Olha. Não consigo mudar aqui, ó. Eu quero passar o segundo slide. Aqui, ó. Aqui? É, quero mudar ele. Ó. Onde, dá para... É aqui a mudança, querido. Ele falou que só mexe aqui, mas tá bom, tá bom. É porque para mudar depois tem que botar no modo de projeção. Você quer que bote de projeção? Pode pôr.
O teu não dá certo, o mesmo não dedo que eu faço. Deu. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, que no Reino Unido, este ano de 2026, o ano todo, vai ser uma homenagem à doutora Marlene Rossi Severino Nobre, a nossa amiga que vocês conhecem. Então, nós teremos 11 palestrantes falando todos os meses sobre um livro da Marlene, em inglês, começando com a biografia dela pela neurocientista, psicóloga dos Estados Unidos, doutora Vanessa Anceloni, e assim vão decorrer o primeiro domingo de cada mês. Nós vamos fazer isso no Reino Unido, tá? Então, quem tiver interesse em ver uma obra de Marlene sendo falada, discutida, comentada em inglês, junte-se a nós. Aí o Conrado, o Valtinho, vou poder passar o link no WhatsApp de vocês, para que vocês possam nos acompanhar, tá bom? Então, todos os meses, finalizando com uma mesa redonda em dezembro de 2026. Meu Deus do céu, a gente já está planejando mais de um ano à frente. Mas tem que ser assim no movimento espírita, não é? Marcar com pessoas que são muito ocupadas, né? E outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que é muito importante, que eu vi na Folha Espírita, inclusive no website de vocês, foi por isso que eu tirei essa semana. Alguém já visitou o website do Grupo Espírita? Cabachuto, aqui? Estão acompanhando? Olha essa novidade aqui, quentinha, de que religiosidade na infância traz um benefício tão grande para a criança. E aqui não está dizendo que é o espiritismo. Então, qualquer religião bem adotada, bem seguida, ela tem benefícios muito grandes para a educação dos nossos pequenos. Quem desejar, tem ali o resto do trabalho, né? Serviço. Bom, meus queridos, para falar sobre mediunidade na infância, a gente tem que pesquisar, se orientar, estar atualizado com as obras, especialmente essa obra da Clara Lila Gonzalez, da Sueli Caldas Schubert, sem dizer que temos o livro dos médiuns, que é muito importante, e o livro de Martins Peralva, Mediunidade e Evolução. E aí eu gostaria de lembrar para vocês uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Caráter da Revelação Espírita, item 45, que diz: a primeira revelação teve a sua personificação em Moisés. A segunda no Cristo. A terceira não a tem em indivíduo algum. As duas primeiras foram individuais. A terceira coletiva. E aí está um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém, por consequência, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. Foi espalhada simultaneamente por sobre toda a Terra, a milhões de pessoas, de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala, conforme essa predição registrada pelo autor nos Atos dos Apóstolos, que diz: nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os mancebos terão visões, e os velhos sonhos. Ela não proveio de nenhum culto especial a fim de servir um dia a todos de ponto de ligação. O que é esse ponto de ligação? Nós, ou aqueles que trabalham a mediunidade, né, entende como uma ferramenta caridosa para fazer o bem. Aonde estivermos, especialmente nas nossas reuniões mediúnicas, quando adultos, ou aqueles que já estão com 16 anos, com condição de trabalhar numa reunião mediúnica, e são jovens, e acolhemos esses jovens, porque eles vão fazer outra coisa em outro lugar usando a mediunidade. Então, que a Casa Espírita possa abrir portas, auxiliar os nossos jovens médiuns, que muitas vezes ficam destrambelhados, não sabem o que fazer com visões, com ouvirem vozes. Eu vou misturar o inglês com o português aqui agora um pouquinho, né? Então, o que é a mediunidade? Estamos cansados de saber, a resposta é bem comum. Mas será que na ponta da língua a gente tem essa resposta? Não. Se alguém perguntar de imediato para você, o que é mediunidade? Você que é espírita, você fica preocupado. Meu Deus, como é que eu vou responder isso? Parece que a gente está assim como uma enciclopédia para estudar. Mas não. É uma faculdade tão natural do ser humano como foi dito aqui. Desde que a gente é gente, desde que o espírito ainda está encarnado, a mediunidade acontece.
é um instrumento divino para o progresso moral, presente em todos os povos e em todas as idades. Os espíritos nos ensinam, então, que a mediunidade é uma faculdade orgânica, isto é, parte do corpo físico, se manifesta de forma específica em cada um de nós de diversas maneiras. E há ainda pesquisas dizendo que a mediunidade ela é praticamente hereditária, porque assim, minha avó era médium, minha avó era curadora e minha avó era curandeira, não era nem curadora, ela não era só curandeira de pessoas, mas ela também dos animais, e ela era chamada nos sítios vizinhos para curar os animais, né? Principalmente animais com problemas que não tinham antibiótico no sítio. Então, essa mediunidade, ela é linda também. Então, não é porque a pessoa não sabe ler, não sabe escrever, como ela era analfabeta, mas ela sabia curar. E ela, para atender as crianças, ela tirava um fiozinho de cabelo de cada criança. Olha só como é que é a mediunidade. Colocava na unha dela, e pelo cabelinho colocado na unha dela, ela falava que a criança, o que a criança tinha, o que a mãe precisava fazer. Que tipo de chá, e a oração, como sempre, né? E indicava o rosário. Isso era a minha avó. E onde ela estiver, que ela me ouça, porque eu amo minha avó. Allan Kardec afirma que todos somos médiuns. Somos? Alguém tem dúvida? Alguém já viu? Nossa, passou alguma coisa de não sei o que é. Alguém já teve esses negócios, né? Já. Então, olha, todos nós temos assim, olha, muitas vezes ao dia. E aquele sexto sentido que a gente fala premonição, ai, não sei, tem alguma coisa que está acontecendo, não sei bem o que é. Vou ligar para minha amiga, e liga, e tem algo acontecendo. Isso tudo é mediunidade. Não é a ostensiva, como Divaldo, como Sueli, como Florencio Anton, como tantas pessoas têm mediunidade ostensiva, tipo Xavier, não é? Marlene Nobre, não é? Quanta coisa bonita a gente aprendeu com a Marlene, meu Deus. E segundo a doutrina dos espíritos, a mediunidade funciona como uma ponte entre o plano material e espiritual, permitindo essa comunicação entre encarnados e desencarnados. E por quê? Nosso foco é a infância. Por que ela ocorre na infância? Na inocência da criança. Por que ela tem que ser perturbada? Por que tem que ter essa mediunidade, às vezes, aflorada? Alguém já passou por isso com netos, com filhos em casa? Acontece, né? Então, por que ela ocorre na infância? Porque o espírito está em adaptação no corpo físico. A criança até 7 anos, ela tem evidência. Ela tem condições de observar e comentar com o pai ou a mãe. E a gente não vai exacerbar isso. Não vai ficar perguntando, filhinho, você está vendo de novo? Aquele tio voltou? O teu amiguinho está aqui de novo? Não, a gente não faz isso. Então, nós estamos tratando de um assunto muito sério, que é não exacerbar na criança os comentários que a criança faz, dizendo que está com um amiguinho invisível, ou que está tendo visões, ou que viu um tio que não gosta. Eu vou contar para vocês aqui, aproveitando o momento, o meu netinho com 3 anos de idade. Para facilitar ele pegar a aguinha toda hora, brincar ou tomar aguinha, a minha filha pôs a bombona de água baixinho com a torneirinha para ele abrir e fechar a hora que ele quiser, o copinho dele, na cozinha. Estávamos na sala, em Curitiba. Ele falou, mamãe, eu quero água. Minha filha estava estudando. Vai lá, Nick, pega água para você mesmo. Ele foi lá todo brincando com o carrinho e tal. Voltou, mamãe, aquele homem deve estar lá. Aí minha filha falou, mas que homem? Aquele homem de vermelho estava na pia e eu não quero ver aquele homem. Aí minha filha tem evidência também, foi na cozinha, constatou, me chamou, fizemos uma prece lá na sala, logicamente encaminhando esse espírito que estava ali apenas por estar. Passou, a porta estava aberta, sabendo lá a condição, né? Todo cachorro entra na igreja com a porta aberta, não é? Assim também são os espíritos. A gente é que faz a nossa defesa do lar, e eu vou falar no final da importância do evangelho, especialmente com crianças, né? Aí nós fizemos essa prece, dissipou-se, meu netinho foi lá, pegou a água, tomou, ninguém perguntou para ele, esse homem está lá de novo? Não. A gente já tinha essa condição, sabendo que isso não poderia ser feito, né? Na infância, está a maior sensibilidade para o mundo espiritual, até os 7 anos, até 7 anos e meio, dependendo de alguns até mais, eu fui até os 15 anos com essas vivências, né? E na questão 383 do livro dos Espíritos, fase da maleabilidade e preparação moral. O que essa questão traz para a gente?
pais, educadores, filhos adotivos ou não, a nossa responsabilidade como co-criadores na infância. Não terceirizar a educação moral da criança, a religiosidade. Mesmo que o pai e a mãe não queiram uma religião, eles podem dar para a criança uma ligação com o etéreo, com a divindade. Porque às vezes, não, eu acredito em Deus, mas eu não sou cristão, não vou para a igreja, né? Ou não sou muçulmano, coisa assim. A religiosidade é de extrema importância para a criança. Para todos nós, na realidade, tá? Então, nessa fase da criança, os espíritos ainda em processo de reencarnação estão mais suscetíveis a influências e manifestações espirituais. E a mediunidade na infância é a capacidade das crianças de perceber e interagir com o mundo espiritual. Teve uma época que eu comprava uma coleção em inglês, vídeos curtos. Ainda não se falava desses short vídeos que tem agora, né? A gente comprava já esse vídeo assim, de 8 minutos, 10 minutos, todos na área da espiritualidade e voltado à criança. Foi uma época muito boa. Eu tenho esses DVDs ainda, que vinham pelo correio, porque eu era associada. Todo mês eu recebia um daqueles. E tinham vídeos fantásticos, todos voltados para a criança. Para instruir os pais e para entender que a criança, desde pequena idade, ela tem essas manifestações e como lidar com elas. Não eram vídeos espíritas, haja vista. Essa sensibilidade se deve ao fato de que, até os 7 anos, as crianças estão em uma fase de transição entre os planos espiritual e material. E durante esse período, o espírito ainda mantém laços com compromissos espirituais anteriores à encarnação, o que pode facilitar o surgimento de fenômenos mediúnicos. A nossa criança, pequenininha, bebezinho, um serzinho tão angelical, mas é um espírito velho. Quantas reencarnações já não teve esse espírito, não é? E, no entanto, a mediunidade na infância não deve ser tratada com temor e correr para cada espírita, meu Deus, meu filho tem mediunidade, faça alguma coisa, tire isso dele. Tratar com naturalidade, fazer o atendimento fraterno, receber os passos, fazer o evangelho no lar, tudo com naturalidade. Nada acontece sem a vontade divina. Não cai uma folha da árvore sem que esteja nas leis naturais. Assim também é a nossa mediunidade e as nossas crianças. É essencial que os pais estejam atentos e ofereçam um ambiente seguro e acolhedor para a criança poder vivenciar essas experiências de maneira equilibrada, porque ninguém tira a mediunidade com chuveiro, ninguém tira a mediunidade com outras coisas que não seja uma coisa natural e no momento certo. Ninguém tira essa mediunidade, ela vai acontecer. O que a gente vai fazer é não exacerbar. No Livro dos Médiuns, capítulo 18, questão 221, parte 6, Allan Kardec nos traz a pergunta e as respostas dos espíritos. Haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Se não tivesse a resposta aqui, o que vocês diriam? Eu já dei toda uma introdução que não, né? Certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam, por essa forma, grandes abalos e as respectivas imaginações excessivas sobre excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Aqui diretamente como está a cópia, uma foto do Livro dos Médiuns. Há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isso o mesmo inconveniente? Não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobrecitada. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisa naturalíssima, a que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente se conhece o Espiritismo. Vamos ver agora o que nos diz o céu e o inferno, na nossa obra de Allan Kardec.
Na parte segunda do livro Céu e o Inferno, tem muitas... É um teatro maravilhoso, que deveria ser uma peça de teatro, cada comunicação daquela, para mostrar o espiritismo através da arte, pelo teatro, pelas figuras que acontecem, que estão lá na segunda parte do livro Céu e Inferno, que são comentários sobre desencarnações, alguns, felizes ou não felizes, dependendo do caso. E essa aqui que eu trago é sobre a mediunidade de uma criança de 5 anos que tem que ver a irmã desencarnada. A irmã tinha muitos problemas de saúde, retorcida, e ela explica por que na última encarnação ela desencarnou tão jovem, com tantos problemas de saúde, de todas as formas. Mas quando ela se apresenta para a irmãzinha, Clara, ela apresenta-se linda, maravilhosa, radiante. Quer dizer, ela cumpriu, né, no último ceitil da última reencarnação e retorna com a consciência de que é um espírito e se mostra para a irmãzinha, né? E a irmãzinha fala, veja como Clara está bonita. Mas os outros não viam, somente a irmãzinha. Esse aqui foi a Expiações Terrestres, da Clara River. Desculpa. Aqui vou passar alguns exemplos bastante comuns, que muitos de nós já ouvimos dos nossos filhos, ou nos preparamos para fazer atendimento fraterno na casa espírita, quando recebemos pais, mães, avós, muito preocupados, dizendo, meu neto, minha filha é médium, olha o que ela está vendo. E a gente dá toda essa informação que eu estou passando aqui para vocês. Quer dizer, eu não sei nada mais, nada menos do que vocês também sabem. É o que a gente vai lá, lê um pouquinho, estuda e consegue comentar, não é? Então, todos nós somos médicos e todos nós podemos aprender um pouco mais lendo, estudando, e mais do que isso, vindo à casa espírita. Aquele que entra naquela porta lá, ou já teve a intenção de vir, já está recebendo essa chuveirada de luz, né? Com braços abertos da espiritualidade. Então, esses amiguinhos invisíveis que têm diálogos espontâneos, mamãe, põe um pratinho de comida aqui, que meu amiguinho está aqui. Pode pôr um pratinho de comida ali. Olha, ele já comeu, agora ele está bem, então vamos brincar agora. A gente não exacerba a coisa, mas também atende a criança. Não vai dizer que não, você não está vendo nada. O que é isso, menino? O que foi que aconteceu comigo na minha infância? Né? Eu fiz a primeira comunhão com 8 anos, tinha evidência, exacerbou essa evidência depois dos 8 anos, que continua, e eu achava, na minha cabecinha, de quem fez o preparo para a primeira comunhão, de que eu via Nossa Senhora. Então, eu era muito feliz. E eu queria muito contar para as pessoas, né? Para o meu pai, para a minha madrasta, enfim, para os que estavam à volta. Ninguém acreditava e me pediam para parar com isso. Parei, não falava mais nada. Mas o bom é que esse espírito, que era um formato de manto, para mim era Nossa Senhora, mas era só luz. E ali ele conversava e me dava instruções. O que acontecia com meus, que não eram irmãos, mas como eu deveria me portar, devia ser um pouquinho mais calma, ter paciência, que tudo ia passar. Aí, quando eu vi o filme Nosso Lar e li o livro Nosso Lar, quando a mãezinha do Chico, né, fala do filme do Chico, quando a mãezinha dele fala para ele assim, tenha calma, meu filho, tudo vai passar, né? Ele estava com a madrasta, né, aquela situação. Lembrei muito disso. Então, a história se repete, mas é porque ela é comum mesmo, né? Sensações ou medos sem causa aparente. A criança corre apavorada para a mãe, segura, não sabe falar o que está acontecendo. Aí você percebe que ela está tremendo. O que foi, meu filho? Não sei, não sabe nem dizer o que é, às vezes nem sabe falar. E a gente, então, tem que acolher, abraçar, está tudo bem, né? Fazemos uma prece, cantamos, lemos um livrinho de historinha da Elsa para a criança se acalma e tudo fica bem. Não é assim? Então, esses médiuns conhecidos desde a infância que eu vou mostrar para vocês. Aqui não tem nenhuma novidade, né? Nós sabemos que Divaldo, desde a infância, tinha visões, né? Tinha comunicação. Raul Teixeira, Marlene, Sueli Caldas e outros mais que vivenciaram isso, né? E aí, ouvindo uma palestra do Florencio Anton em Londres, que ele estava falando sobre a imortalidade da alma, ele comentou que ele e a irmã, desde jovenzinhos, eles tinham visões, e não só isso, poltergeist mesmo. Armário que abria e fechava a porta sozinho, luz que apagava e fechava, e eles eram apavorados com isso, mas era o que acontecia com eles. Aqui eu passo para vocês também 2 livros, que é bastante interessante, que ajuda as crianças, ou os jovenzinhos que têm visões,
A Casa dos Dois Mundos, que é daqui de São Paulo mesmo, né? Da Eleuze, e um livro meu, que não sei quando a gente vai publicar, talvez no ano que vem, talvez no outro, que é Além, o Fantasminha do Além. É de suspense, conta a história de crianças, algumas que tinham vidência na escola, no liceu da França, e que tudo se resolveu e o final foi final feliz, com o Evangelho no Lar. Quem tiver interesse, vamos aguardar mais para frente esse livrinho, que vai ser maravilhoso. É um suspense muito gostoso, viu, para as crianças. Ajuda muito a criança a entender que a sua vidência não é uma coisa que tem que esconder, não é uma coisa que tem que ficar apavorada quando você vê, né, um espírito, né, na escola. Possíveis sinais da mediunidade na infância. Quando a criança tem percepção de espíritos ou entidades, às vezes não sabe nem falar, nem comentar a sombra que ela vê, né, a cama que se mexe, sonhos ou pesadelos, se recusando a dormir no quarto dela. Aqui eu colei bem, fiz uma colinha ali para não esquecer, caso da minha filha Giovana, que ela, com determinada idade, ela não sabia falar, então ela falava que ela saía do corpo e ficava em cima vendo tudo que se passava embaixo, e que ela não queria que acontecesse isso. Mamãe, tira isso de mim. Como que você vai tirar isso de uma criança que pede isso para você? Aí não queria dormir na cama dela. Voltamos, fazemos o evangelho no quarto, conversávamos, contávamos uma história, até que ela adormecia. Então, às vezes, repetidamente isso acontecia. Mas como a gente estava dentro da casa espírita com ela também, tudo era amenizado, mais fácil de acontecer. E aqui também outra parte que eu quero dizer para vocês, e que a mediunidade ou a perturbação não é só quando está criança com 4, 5, 6 anos, 10, 12, 18. Também acontece com bebês no berço, viu? Aqui, a mesma Giovana, porque a mediunidade da Giovana já veio desde o berço, posso dizer. 3 meses, janeiro, ela nasceu em novembro. Era o mês de janeiro, muito quente em Londrina, aquele calor quase que insuportável, né? A gente estava recente lá, ela nasceu em Londrina. Aí, determinado dia, ela começa a chorar compulsivamente, de manhã, de tarde, de noite, sem parar, non-stop. Mas ela estava bem de saúde, levamos ao pediatra na emergência, não tinha ouvido, não tinha problema de barriga, não tinha nada, somente choro e mais choro. Vocês imaginem uma mãe, um dia todo com uma criança chorando, segundo dia a criança chorando, como é que uma mãe dessa fica? Cansadíssima, não é mesmo? Aí meu marido chegou à tarde em casa e falei, querido, cuida um pouco da Giovana, que eu preciso fechar os olhos um pouquinho. Assim que eu tentei fechar os olhos, eu também saí daquele momento, eu não estava ali, mas eu estava vendo tudo que se passava no plano espiritual no quarto. E aí tinha um espírito, que hoje eu agradeço a ele, meus amigos, vocês que estão em casa, estão contando essa história pela segunda vez, né? Esse espírito, ele dizia para mim assim, ele dava gargalhada, estrondosa, e gritava e falava, alguém dessa casa vai morrer, e dava gargalhada. Aquilo me deu um pavor tão grande, que eu voltei para o corpo imediatamente e falei para o meu marido, eu quero ir para a tua casa espírita agora, porque ele era espírita e eu não queria ir para a casa espírita de jeito nenhum. Mas com essa chamada, essa chacoalhada, eu fui para a casa espírita. Desde então, eu nunca mais saí. Aí fiquei até faladeira, porque agora eu falo bastante da casa espírita também, viu? Era super quietinha, mas eu tenho que passar as coisas boas. Especialmente eu passo próprio exemplo, que aquilo que eu vivi, eu falo do coração, não é? Para todo mundo. Adolescência. É preciso atenção também com a mediunidade na adolescência? Mais do que nunca. Meus queridos, eu resido no Reino Unido há quase 30 anos. A quantidade de suicídios em crianças no Reino Unido de 9 a 13 anos é muito grande. Depressão em criança é algo assim muito grande. E para você levar a espiritualidade ou convencer um pai, uma mãe, então mostrar que tem um caminho para ajudar isso também, não deixar o tratamento psiquiátrico, mas ajudar uma criança que está com depressão a receber os passes, a vir à casa espírita. Aí eu pergunto, que religião você é? Ah, a gente não tem religião. Olha, não tem problema você vir, a filosofia espírita está aqui para ajudar. Você não paga um centavo, porque lá tem, eles gostam de pagar tudo, né? Se não contribuir de alguma forma, eles acham que não vale. Porque principalmente o passe, né? Querem pagar de toda forma. E a gente não aceita isso, porque não é da nossa alçada do espiritismo ficar cobrando absolutamente nada da casa espírita. A espontaneidade de cada um para ajudar a pagar a luz, pagar o IPTU, pagar o chão, pagar a água, né? Pagar o papel higiênico, é de cada um, mas isso é de cada consciência, não é? Bom, adolescência.
Sinais mediúnicos podem surgir muito fortes, como é o que a gente tem visto lá, ou aqui também, né? Visões, audições, percepções espirituais. Então, muitas crianças, eles estão participando de um grupo que não tem religião, que se chama Hearing Voices, ouvindo vozes. Tem no mundo todo, até aqui no Brasil também, esse tipo de equipe, que é para as pessoas aprenderem a conviver com esses Hearing Voices, com essas vozes. E as vozes, muitas vezes, falam assim, você tem que morrer, você não vale nada, ninguém gosta de você. Olha só como eles tratam. Essas vozes dizem isso, mas não é uma coisa da paranoia da cabeça da pessoa. É obsessão, é mediunidade destrabalhada, que não foi cultivada, não foi aproveitada, não foi bem conduzida, acontecem essas coisas. Dá para resgatar? Dá. Certo dia, a doutora Alan Sanderson, um dos nossos psiquiatras britânicos, que é a doutora Marlene era muito amiga, doutor Alan Sanderson, Andrew Powell, Peter Fenwick, eu tenho que trocar um negócio aqui, vocês me perdoem, eu tenho que falar de mediunidade de criança, mas não tem como eu deixar de contar algo tão bonito como o Dr. Peter. Ele desencanou o ano passado, né, já de idade. E ele era muito amigo da doutora Marlene. E a gente fazia reuniões na casa do Dr. Peter para organizar a Associação Médico Espírita Britânica. E o Dr. Peter começava a prece, começava a reunião com uma pequena meditação. Mas ele falava assim, Marlene está aqui, eu sinto a Marlene aqui. Dr. Peter Fenwick, um britânico, neuropsiquiatra, falando uma coisa dessa para a gente. Então, os nossos passos no avanço do espiritismo no Reino Unido, ou outro país, ou fora do Brasil, é muito devagar. Mas quando ele chega a acontecer, ele é muito forte. Devagar e forte, como diz o Dr. Bezerra, né? É urgente, mas não apressado. Né? Fazer direitinho, tá bom? Então, o adolescente, muitas vezes, não quer falar sobre isso. Medo de ser mal entendido, o que acontece muito. Era o meu caso. Olha minha coisa. Para não perder tempo. Pais devem ouvir, orientar, buscar esclarecimento para as crianças. Perto a depressão, alguém pode checar aí no celular se está passando no canal do... É o fundo. Tá? Então, pais devem ouvir, orientar, buscar esclarecimento, especialmente na casa espírita, que estão preparados para auxiliar os jovens, as crianças, os pais. E esses dias, fazendo uma palestra numa outra casa espírita, a Júlia estava comigo, a gente conversou e um pediatra falou que vai criar um dia da semana, vai instituir um dia da semana para atender pais, né, com as crianças que estão suspeitas de obsessão ou mediunidade, para orientar. Então, acho que é um gap, um espaço que pode ser preenchido nas nossas casas espíritas com trabalho sobre isso também, não é? Para quem desejar poder fazer, ter voluntário para isso, né? Observar de perto a depressão, não deixar o seu filho chegar em casa da escola de mau humor, jogar a mala num canto, entrar na sua porta, no seu quarto e trancar a porta. Tá certo isso? Os pais que hoje em dia estão ficando com medo dos filhos. Deixa os filhos entrar, bater a porta, trancar por dentro, que não deixem trancar por dentro ao quarto. Criança tem que estar sob a tutela do pai e da mãe, sendo educados e não mandando na casa. Não pagam aluguel, não contribuem com nada. Eles têm que ser orientados e saber que não podem fazer isso, né? Conversar, não precisa brigar, não tem necessidade de discutir, de deixar de lado, mas orientar. Filho, quando você crescer, poder pagar um aluguel da sua casa, você vai fechar a porta e ninguém te incomoda. Mas aqui não tem chave. A minha amiga até hoje não tem chave nem no banheiro da casa dela em Londres. Não tem chave por causa dos filhos. Ninguém se tranca em lugar nenhum. Porque hoje em dia todo mundo fica de olho, né? Se a criança trancada dentro de quarto, você bate, ela tem tempo de esconder papelzinho, tem tempo de esconder canivete. Você tem que estar atento. Não é porque são nossos filhos, são na casa espírita, que eles estão isentos disso, viu? Hoje em dia tem companhias da escola que, né, às vezes desorientam a criança. Estou falando muito rápido, né? Não. Dá para entender? Não. Tá bom. Então, o papel do lar e dos pais. Evitar rotular como médium, priorizar o equilíbrio. Lidar com a mediunidade da criança com naturalidade, sem expor dizendo, sabia que meu filho é médium? Sabia que meu filho dá um passo?
pode vir aqui, meu filho vai dar um passo. Cuidado com isso. É interessante, o pai e a mãe podem ficar muito até felizes, né? Ai, meu filho é médico. Às vezes nem é. Passou ali dos 7, 8 anos, 15 anos, para tudo. Comigo, 15 anos foram tudo. Só foi aparecer nos 23 anos. Né? Criar ambiente de amor, paz e oração. Evangelho no lar, proteção e luz. E eu vou dizer para você a importância do evangelho com a experiência própria. Quem já me ouviu vai ouvir de novo, que eu vou contar a mesma história. Porque não é história, é uma coisa real, tá? Eu morava ali na Rua Itacema, paralela com a 9 de Julho, para quem conhece, na frente do Jardim Brasil Europa, onde estudavam meus filhos pequenos. Meu marido trabalhava na Philips, na 9 de Julho, ia a pé, voltava a pé, coisa boa, né? Hoje é difícil isso, né? E nas quartas-feiras, nosso evangelho no lar, às 7 horas da noite, depois disso as crianças iam para a cama. Aquele dia meu marido falou, não vou para casa hoje, você faz evangelho com as crianças, tudo bem, né? Quando voltar, toma água. Bom, começamos, arrumamos a mesa, botamos a água para cada um, aí cada um põe o nome na água, faz o que quer. Porque criança você tem também que ter um lado um pouquinho lúdico no evangelho no lar, mas essa é uma outra palestra muito bonita, para um outro momento, porque ela é recheada de coisa para os pais, tá? Aí, muito interessante isso. Aí sentaram o Daniel, Janine e Giovana, ainda jovenzinhos, né, pequenos ainda, e o local do meu marido era na outra ponta da mesa, eu estava no canto de cada mesa. Daí, no momento assim, eu já vi que estava um espírito, que estava ali no lugar do meu esposo. Mas um espírito com uma... Gente, olha, não sei se era perfume, o que era uma coisa tão boa que a gente eu não queria que sumisse aquilo mais. Daí eu falei para as crianças, olha, nós estamos com um visitante na cadeira do papai, ele está vestido como um padre capuchinho, todo lilás. Aí eu perguntei para ele, né, qual que é o seu nome? Ele falou assim, me chame irmão Lilás. Me chame de irmão Lilás. Aí eu falei para as crianças isso, e no centro da mesa, jorrava baixo para cima, um jato de coloridos de luzes purpurinas, coloridas. Gente, é muito bonito a gente poder ver isso. Porque não é porque eu vi, é que existiu só naquele dia. Não. No seu evangelho no lar, acontecem as mesmas coisas. Os tarefeiros não premiam um e não fazem com outros. Todos os lares, nós estamos aqui acho que 100, 200 pessoas, todos os lares que fazem evangelho no lar, as paredes são higienizadas, os tetos são protegidos, os chãos são lavados e o ar é purificado espiritualmente falando. A gente consegue respirar melhor. Então, todos os miasmas, formas de pensamentos, que a gente possa trazer um dia exausto do metrô, coisas assim, são retirados. E aí são transformados em quê? Nada se perde no universo, em adubo para as plantas do jardim. Né? Ninguém joga fora no outro, né? Vou tirar as coisas de mim e jogar no outro. Não, vamos transformar em adubo, então. Eu digo assim, porque é uma coisa importante. Então, quem não faz evangelho, quem faz evangelho no lar aqui, vai levantar a mão. Desculpa pedir, mas vou ver. Meu Deus do céu, parabéns, Valtinho, parabéns, Conrado. Parabéns, doutora Marlene, querida, porque tá muito bom aqui, viu? Por isso que eu tô sentindo até calor, olha, só tá até queimando aqui, de tanta energia boa que tem aqui. Mas, realmente, o evangelho no lar, a gente não tem noção da grandiosidade dele. Alguns fazem só porque não, eu sou espírita, tem que fazer. Não, eu sou espírita porque eu sei da importância do evangelho no lar. Por isso que eu faço o evangelho no lar, né? Importância levar a criança para estar com outras na evangelização infanto-juvenil. Aí a criança vai, pai, eu não quero ir hoje, posso ficar? Ah, filha, não, não, tá bom, então hoje se fica, mas na outra você vai. Já deu ali uma coisa que não devia. Aí na outra semana, aí, pai, eu marquei com outro meu amiguinho agora, me leva lá primeiro, depois você vai. Então, assim, de repente, a criança está com 12, 13 anos, não quer mais ir para a casa espírita. Daí, o que está acontecendo? A casa espírita vai envelhecendo, faltando os jovens. Por quê? Porque filhos de espíritas, trabalhadores, veteranos, não contam com seus próprios filhos. A gente dá educação escolar, que é importante, a instrução, ninguém pode deixar de fazer, porque senão o governo vem em cima da gente, no Reino Unido pelo menos, né? Aqui deve ser também. Então, também, por que não? Obrigar a criança a ir com o pai e a mãe com candura, mas não comprando a criança, senão ele vai sempre achar que o que ele quiser fazer, no futuro vai ser sempre alguém tendo que pagar para fazer as coisas, né? E bons exemplos. A maior educação que nós podemos dar é a moral. Está dando certo aqui, está dando. O papel do ambiente familiar e espiritual. O ambiente familiar e escolar influencia muito.
o que a gente precisa oferecer para a criança? Também nos disciplinar, porque se eu sou pai e mãe explosivos, a criança vai entrar nesse meio e vai ser uma criança explosiva também. Se já tem uma tendência nesse espírito, a ser um espírito explosivo, briguento, coisas mais, vai se acertar mais ainda. Então, pais calmos, o filho às vezes é briguento, mas é que ele está aprimorando a sua, né, etapa para melhorar a sua encarnação. Anteriormente, deve ter leituras edificantes, livros, muitos livrinhos da Elza. Livrinhos, tem 27 livros gratuitos na internet. Não é que vai comprar só o impresso, pode usar o da internet também. Os impressos são para ajudar as instituições, não é? E também ajudar a criança que precisa ver o livro colorido. Um livro desse aqui, por exemplo, é tão colorido que você pode usar as imagens para 1000 histórias, até para bebês, crianças que não falam, num bom papel, para poder durar. Aí a criança está com 18 anos, está lá com a dedicatória da tia Elza, né? No ano de 2025, uma dedicatória, e depois ela vai dizer, eu vou guardar esse livrinho para o meu futuro filhinho. E guarda, e a gente tem coisas do passado. Tá? Tudo isso, né, fortalece a mediunidade construtiva. Né? Ler com os pequenos, esses livrinhos, evitar certos desenhos animados que ocasionem problemas, especialmente antes de dormir. E eu vou mostrar agora. Fiquem atentos, quem tiver celular vai poder ver o que é o QR Code aqui, o QR Code aqui. Bom, a parte agora interessante de alerta, tá? Bastante alerta com os pais. Desenhos animados não recomendados e o que os pais precisam saber. Está nesse site Baby Care. Quem quiser olhar na internet, pode ver que tem coisa lá. Esse QR Code está pequenininho, mas eu acho que eu tenho um maior. Então, nem todos os desenhos animados criados para entreter as crianças são benéficos e adequados para os nossos filhos. Por isso, resigna nos pais a dúvida. Quais são os desenhos animados seguros para meu filho? Eu tenho já uma lista enorme. Quando alguém escreve para mim, ou pergunta, ou está em dúvida, eu já tenho tudo isso e posso enviar para quem desejar. Mas vocês vão ter essa facilidade aqui. Pronto. Podem salvar esse QR Code, porque isso aqui vai levar vocês a uma informação muito interessante, tá? Tá. Na realidade, esse vídeo deve estar, vai ficar no YouTube também, então facilmente vocês podem no próprio YouTube buscar o QR Code. Pai Eco, o mais 12, também é outro. E por que a Peppa Pig, né, que é tão inocente, tão bonitinha, e é legal, tem muita coisa boa, né? Mas cuide também que tem partes que não devem, porque o que ensina também aqui está para facilitar. E olha que esse próprio, eu tirei isso aqui do YouTube, tá? Gostaria de avisá-los que isso é só uma creepypasta. Nosso intuito é entreter vocês e deixá-los com um pouquinho de medo com o vídeo. Mas esse pouquinho de medo é muito medo. Se a mente da criança de 2 aninhos, 1 aninho, 3 aninhos, 4 aninhos, está vendo isso aqui? E olha que os pequeninos, de tenra idade, já nascem manuseando o mouse, o dedinho no computador. Eles mexem no nosso celular com a maior facilidade. Então, eles conseguem, muitas vezes, entrar sem querer ou querendo, ou por espíritos obsessores, entrar na dark web. Aí a coisa fica feia. Então, pais e mães, atentam com esses tablets na mão das crianças. É muito bonito, muito gostoso, mas assistam com eles, vão ver o que eles estão assistindo. Cuidem, bloqueiem aquilo que não é bom, avise as outras mães, tem escola que tem clube de mães, umas avisem as outras para que as mães fiquem alertas. Novamente, aqui para Clara Lima de Araújo, ex-diretora da FEB, comportamento suicida na infância e na adolescência. Gente, um livro que a gente precisa ter, esses estudos sobre a obsessão infantil e esse aqui da Clara, são 2 livros que eu conheço, trabalhei com ela, esse comportamento suicida, eu fiz o prefácio, um prefácio que a hora, depois que eu terminei, eu fui ler, falei, não, esse prefácio não é meu. Foi algum benfeitor que inspirou totalmente, porque traz uma informação já no prefácio muito importante. E tem um dos casos dentro desse livro, também foi uma contribuição nossa. Não é porque fui eu, mas aquele livro é muito bom mesmo. Pais que não são espíritas. Então, eu acredito que aqui tem muitos trabalhadores, né, da área da acolhimento fraterno, né,
ou área com as mães ou pais, mas tem pais que não são espíritas, e vem devagarzinho e pergunta para a gente, vocês que são espíritas, o que você pode me aconselhar sobre isso? Aí eu falo, vem à casa espírita, não tem perigo nenhum, não cobra nada, você fica à vontade, a filosofia não precisa você mudar a sua religião, acrescente o conhecimento espírita que está além fronteiras, não está dentro de uma caixinha bitolada, mas acolhe a todos. Então, para pais não espírita, acolher sua criança sem medo ou preconceito, respeitar o que a sua criança relata, sem alimentar fantasias nessa criança. Não precisa mudar a sua religião, reforçando, mas, se possível, buscar o esclarecimento numa casa espírita séria. Espiritismo orienta com fraternidade sem imposições. Considerar o atendimento fraterno na espírita. Isso aqui, se alguém que vem até a gente, né, precisa de uma orientação. Devemos lembrar sempre que a criança que manifesta a mediunidade deve ser orientada com cuidado e simplicidade sem alarmes. Evitar projeções de medo, superstição ou normalização rígida. Olha, se você não fizer essas coisas direito aqui, o homem do saco vem pegar. Isso é da minha época, que eu era pequena, né? Não sei o que falo hoje, mas já deve ter modernizado essa situação. Evitar totalmente isso, por favor. E aí, aqui nós temos o Dr. Ian Stevenson, Dr. Jim Tucker, Dr. Hernani Guimarães Andrade, são 3 pessoas fantásticas na área da reencarnação e marcas de nascença na infância. Eu peço perdão que eu fico assim, porque às vezes as coisas vêm em inglês na minha boca. Como é que eu vou falar inglês aqui agora, né? Não estou falando da Inglaterra, né? Então, esses livros aqui do Dr. Jim Tucker, ele fez uma palestra com a doutora Marlene, ou ela já tinha partido, agora não me recordo. Mas, enfim, foi também a orientação dela, né? O Dr. Ian Stevenson, que partiu, ficou o Dr. Jim Tucker no lugar dele, que continua fazendo pesquisas nessa área da reencarnação, e aparecem o quê? A mediunidade da criança. Porque as pesquisas são feitas com crianças de 2, 3, 4, 5 aninhos de idade. Bem na tenridade, e as crianças relatam, e eles vão atrás e faz a comprovação de que aquele é um espírito reencarnado. Isso a ciência está fazendo isso. Agora, por que a gente não tem isso totalmente atestado como vero, né? Como veracidade, como coisa verdadeira? Então tem que caminhar, e a ciência vai dando os passos, mas o espiritismo está muito à frente de tudo isso, graças a Deus. Agora, vou mostrar os casos para vocês. De um menino de 7 anos que diz ter morrido no atentado às Gêmeas no 11 de setembro. E eu peguei isso aqui do Instagram. O nome dele é Kadir, 7 aninhos, que deixou os pais em pânico, porque ele começou a descrever a própria morte, como é que ele morreu. Eu assim, aconteceu assim, agora estou aqui, e explicando outros pais, explicando outros momentos, estava com a mãe, etc. E tem um programa, é um seriado, na realidade, que só traz casos verídicos para relatar no ar, ao vivo e a cores, que se chama O Espírito Dentro da Minha Criança, The Ghost Inside My Child. E esse menino, ele relatou para a TV americana, né, sobre essa situação dele, e corre o mundo, porque é um caso a mais, mas, meu Deus do céu, são centenas de casos. E quem entrar nesse canal e assistir The Ghost Inside My Child, vai ver quantos casos já existem. Eu só trouxe 2, tá? O segundo é esse garoto que diz, com 2 aninhos, ele começou a dizer que ele tinha morrido no Titanic, que ele era um engenheiro que construiu o Titanic, começou a dar fatos verdadeiros, reais, porque os pais foram atrás do museu do Titanic, acho que era em Liverpool, em Southampton, foram atrás de material, foram atrás dos documentos anteriores desse senhor, que foi o construtor do Titanic, e ó, tudo 100% comprovado. Essa criança que diz ser o engenheiro é no outro corpinho, né? Aí o Dr. Jim Tucker fez essa pesquisa com essa criança. Quem é o Dr. Jim Tucker? Ele é da Universidade de Virgínia, onde era o Dr. Ian Stevenson. O Dr. Ian Stevenson esteve no Brasil, visitou Chico Xavier, fez uma ligação, uma comunicação muito grande com o Dr. Hernani Guimarães Andrade, também o nosso, que é considerado o nosso maior cientista brasileiro na área da reencarnação, não é?
Né, Júlia? A Júlia conheceu bem ele, conviveu com ele, né? Ai, que delícia poder fazer isso, meu Deus. Nós aqui no centro também. Ah, é? Nós com ele aqui, ele veio várias vezes aqui, a gente conversava. Lembra? Ó, que boa, doutora Helena, tá vendo? Que coisa boa, né? Nosso querido doutor Helena. É verdade. É. E aí, então, nessas pesquisas, aqui apenas para evidenciar, os documentos da evidência que eles fazem, porque tem que passar certos critérios dentro da ciência para você comprovar um fato como verdadeiro, não é? Bom, meus queridos, nós estamos quase chegando ao final da nossa apresentação. Eu tenho 5 minutos. Vamos ver se eu consigo. Né? Eu cronometrei. Bom, estou lá, eu sou meio britânica, claro, eu sou britânica, eu sou cidadã britânica, então tem que ser bem certinho, né, Júlia? Não posso passar 1 minuto, né? Brincadeira. Estamos chegando ao final da nossa apresentação e queria enfatizar com cuidado e amor que vamos sentir a mediunidade como oportunidade de evolução. Crianças que apresentam mediunidade desde a eternidade, como Chico, Xavier, Divaldo Franco, doutora Marlene Nobre, Sueli Caldas-Schubert e tantos outros abnegados servidores, que temos a alegria de termos conhecido, essas crianças bem orientadas têm grande oportunidade de aprendizado moral precoce, pois percebem o mundo espiritual e o impacto das suas ações de forma mais direta. E hoje nós temos quantas coisas bonitas com Chico, mediunidade desde a infância, com Divaldo desde a infância, com Sueli, com Marlene, quanta coisa a gente tem para poder relatar, né? Orientados com prudência, essas crianças podem desenvolver fortes valores éticos, morais e o amor ao próximo, sendo futuros médiuns conscientes. Então, mediunidade, o que é? Instrumento de luz, não de medo. Muita gente adulto que tem medo de mediunidade. Não tenho medo. Venham estudar, fazer o curso da mediunidade, conhecer a mediunidade, trabalhar a mediunidade, fazer todas as etapas e venha trabalhar na reunião mediúnica. É muito bom, é um compromisso que nos engrandece a alma, porque é uma caridade que somente quem é médium e trabalha na mediúnica pode fazer. Orientar espíritos que ressuscitaram, que não sabem que desencarnaram, que ainda acham que estão lá presos no corpo. Então é um trabalho muito interessante, maravilhoso. E a Marlene, olha quantas obras a Marlene tem sobre mediunidade, aliás, praticamente todas. Né? O dom da mediunidade, a obsessão em suas máscaras e outras mais. Nossa vida no além e outras mais. Né? Então, mediunidade iluminada pelo Evangelho de Jesus é bênção para todos. Lembrando que infância e juventude, prioridade é a formação moral. Não terceirizem essa parte. E não deixe para a criança deixar para depois o que a gente pode ensinar ontem para ela, tá? Como Maria Montessori disse, né, para a mãezinha. Quanto que eu posso começar a educar minha criança? Já está perdendo um tempo. Quanto tempo tem a criança? 2 aninhos. Então, já tem 2 anos de atraso. Agora, lembrando que nós estamos aqui também para trazer 2 novidades para vocês, muito bem preparados, né, pela USE e pelo CCDPE. Tio Chico e as crianças, introduzindo o nosso querido Chico Xavier para os nossos pequeninos, para que fique vivo na mente dessas crianças quem foi esse personagem. E a Casa do Pomar, trazendo Kardec para os adolescentes, e tem um pouquinho de mistério. Então, quem tem jovem, até os 16 anos, vão gostar disso, e mesmo que tenham, porque hoje em dia as crianças com 9 anos, 10 anos, estão muito, né, sábias, né? Então, é para todo mundo, inclusive para os pais. Então, muito obrigada, meus queridos, gratidão pela oportunidade, obrigada, Marlene, por estar conosco em nossos corações, que ela tem vindo na nossa mediúnica, viu? Aliás, na semana retrasada, antes de eu viajar, que veio a comunicação da Marlene, ela tinha vindo há 1 ano atrás. Eu senti falta daquele ano, e aí veio agora antes da minha viagem. Então, eu vou pedir que ela esteja nos acompanhando a todos nós. Um beijo em cada coração, sintam-se abraçados. Vou estar lá no fundo depois. Um beijo de luz. Tchau. Nós gostaríamos de lembrar que o livro da Elza está lá no fundo, ela vai autografar agora, vai dar os autógrafos, e lembrar que a casa tem uma tradição na evangelização infantil e no trabalho com as crianças, desde sempre. Nós estivemos à frente da evangelização infantil nessa casa, às segundas-feiras, das 20 às 21 horas, e o grupo de jovens, nós começamos aqui das 19h30 às 20h30, às quintas-feiras.
Então, convidamos todos a trazerem seus filhos. Isso a gente fala constantemente aqui no grupo da importância da evangelização infantil. Obrigado, Elza, por essa palestra, por lembrar a todos nós da importância da evangelização infantil, do trabalho e da mediunidade com as crianças. Vamos, então, agora nós, como nos disse a doutora Marlene, sempre vamos trabalhar, tá bem? Uma boa noite a todos. Você sabe que o Conrado é menino, o doutor Marlene, às vezes... Sacolinha. Ah, tá. A sacolinha, senão não falta na foto. Pessoal, tem mais um aviso aqui da Luizete. Ela está já com a sacolinha de Natal das crianças do lado do alvorecer. Então, quem quiser pegar uma sacolinha, vestir uma criança para o Natal, que é a forma que nós utilizamos para levar o Natal às crianças lá no lado do alvorecer, no trabalho da evangelização infantil também, do Centro Educacional Professor Paulo Rossi Severino. É só pegar com a Luizete aqui, ela já está com a sacola, com a distribuição das sacolas. Foi. Ah, pois não. Eu não sei, Não, você permanece aqui no salão. Eu vou só desmontar, nós vamos só desmontar aqui. Aí eu passo o cartão para você tomar passe e o atendimento fraterno nas segundas-feiras. Tá bom? Agora continua a palestra, continua o evangelho, as pessoas que estão subindo aqui trabalham de hoje. Então você toma um passe especial e aí depois você vem, se vocês puderem vir na segunda-feira, às 19 horas, nós fazemos atendimento fraterno, a psicografia e o atendimento e são encaminhados para os passes aqui no grupo. Segunda-feira, às... Ela falou que ela ia estar aqui hoje, mas ela não... Ela não veio, Helena? Não veio, né? Não, está desligado. O Conrado já desligou. Não, vamos lá. Aqui, ó. Obrigada.